E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. O chat comentou disso aí também, e até uma pergunta pessoal minha, porque o meu auge de acompanhar Arnaldo Tironi era na época do Ceni, como técnico do São Paulo. Sim. E, pô, tem uma linha muito crítica da torcida, em um geral, como o Ceni, técnico do São Paulo, teve 2 passagens. A primeira ele foi muito sacaneado, né? Eu nem tiro pra avaliação. Adivinha. A segunda, de fato... Quem, né? É. A segunda, eu acho que, de fato, ele bateu cabeça com algumas convicções e acho que não passou de uma forma tão bacana pro torcedor. Pra você, é um cara que pode voltar um dia e conquistar? Ou você é um cara que não acredita mais no Ceni como técnico no São Paulo? Não, eu acredito. Acredita? Eu acredito. Primeiro que eu gosto muito do Ceni. Outro dia teve uma discussão com o Arnaldo, porque ele falou, não, o cara foi um desastre na segunda vez no São Paulo. Bom, um desastre, o cara chegou em 2 finais, né? Perdeu as 2, na verdade, mas chegou em 2 finais. O cara, não acho que ele tenha sido um desastre assim. Na primeira, eu concordo completamente com você, não dá pra você avaliar, né? O cara foi absolutamente sacaneado. E aí, eu acho que talvez se ele voltasse no São Paulo num momento com o clube mais estruturado, com as coisas mais sem fila, sem a pressão de ser o salvador, de ser o cara que vai ter que pegar todo mundo nas costas e levar para o título. Se ele chegar nesse outro cenário, eu acho que é possível que ele faça um bom trabalho. E como eu falei, eu gosto muito do Ceni e até escrevi um texto quando o Ceni saiu do São Paulo, que eu falei, por que eu tô triste que o Ceni saiu? Porque para mim, o Rogério Ceni, ele é o símbolo do que é o São Paulo para mim. O São Paulo, para mim, se você falasse uma palavra, para mim é trabalho. É trabalho. O São Paulo não é o time do milagre, embora a moeda tenha caído em pé lá e tal. Mas não é isso. O São Paulo, as coisas todas que o São Paulo construiu na sua história foi com trabalho, com suor. É o que o Muricy fala, que é trabalho, meu filho. Não foi com o pé do Basílio que faz um gol lá na Ponte Preta. Não foi com um aporte financeiro completamente fora do que se esperava. É com trabalho. E para mim o Rogério representava isso. O cara é um trabalhador, né? Foi assim no São Paulo. Por isso que eu lamentei muito. Mas sim, eu acho que em outra circunstância, eu acho que ele pode ser um técnico. Eu até torço para que um dia ele consiga. Putz, eu gosto de basquete também. Eu falo que o Rogério pro São Paulo é o que o Kobe Bryant foi pro Lakers. Aquela mentalidade, é isso, né? É isso. E é o maior São Paulino vivo, como diz o nosso Giovanni Chacon, que inclusive estará de volta semana que vem aí. Ele que tá voltando da dengue, aí já vai estar com a gente. E só em cima disso também, né, muito se fala do Ceni e dos erros dele, por exemplo, nas finais. Eu tenho pra mim que talvez o Miranda deveria ter jogado, e acho que Também. o próprio Miranda ficou um pouco incomodado com a forma que ele sai do São Paulo sem jogar. Pra mim talvez seja o principal erro do Ceni, mas eu acho que é um trabalho que, o primeiro trabalho dele eu não avalio. Falei aqui várias vezes que, assim, sacaneado nível máximo, não dá pra você avaliar o trabalho de um cara em cima do que o Leco fez com ele. Mas o segundo trabalho, talvez ele ainda peca pela convicção equivocada e pela forma de ele exigir do outro, né? Queria que você fizesse também uma análise do episódio dele com o Marcos Paulo, que ficou muito marcado pro São Paulino, que, pô, ele caiu por tal, né? Acho que não foi exatamente isso, mas o São Paulino tira a conclusão. Por exemplo, o Diniz caiu pelo Tietê. Não foi exatamente isso, mas é o que fica marcado. Pra você, esse episódio Marcos Paulo é talvez uma imagem do que é o Ceni fora de campo? Acho que é a imagem daquele momento, daquele Ceni, daquele São Paulo. Sim. Né? Ainda era um time na fila, pressionado à beça, e o Rogério sempre foi um cara que as derrotas, os momentos difíceis foram muito duros para ele, do ponto de vista até pessoal, né? Um cara muito, muito retraído, muito e tal. Então, a questão do Marcos Paulo foi simbólica. Esse aqui é o Ceni, o cara vai lá e briga com o jogador, ninguém quer mais o cara aqui. Mas aí, né, se a gente começar a olhar em perspectiva, é o Marcos Paulo, gente. Não estamos falando do Lucas, né? Pô, você acha que o Marcos Paulo ia ajudar o São Paulo? Depois ele entrou um monte de vezes aí, em outras circunstâncias. Ajudou? Tá onde ele tá, o Marcos Paulo, né? E eu falo que todos os que tiveram alguma briga, alguma questão, nenhum é destaque. Patrick, Sim, Marcos o Paulo... Luan virou reserva do Vitória, né? O cara super importante, fez gol em final. Isso nem se discute, mas... Né? Será que o Rogério, nessa queda de braço, é uma queda de braço possível você colocar o Rogério de um lado e o Marcos Paulo do outro? Não dá. Não dá. Não estão no mesmo lugar na história do São Paulo. Não tem. Então,
Então eu acho que ali era um momento, era aquele Ceni, era aquele São Paulo, e era aquele elenco, né? Então acho que era uma coisa muito, muito particular. Não, isso são coisas que, assim, daqui a uns anos, né, a gente vai voltar lá no passado, um dia que a gente trouxer o Rogério aqui, vão lembrar desse caso de novo, porque a gente lembra de histórias passadas, assim, Diego marcado, Aguirre, tem jeito. Nenê, sabe, Diego Souza, outras do passado que você vai tentando esmiuçar, mas é uma soma de fatores, né, muita coisa junto. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.